E vamos então pegar esse gancho aí. Hoje a gente tem novas terminologias aplicadas dentro de uma organização, né? Regras de ouro, conversa de valor, DHO, desenvolvimento humano organizacional, águas no balde, essa é nova para mim, e contrato empreendedor. Enfim, o que é isso? Esse movimento, ele faz parte desse processo? É algo que você aplica aí? Como é que é? É exatamente isso. Disse agora, né, sobre esse programa, né? Acho que a gente chama de PDL, é o Programa de Desenvolvimento de Liderança, tá bom? E que está em linha com a pergunta feita aí, tá? Que é como é que você faz tudo isso na prática, né? Eu vou voltar a minha resposta lá. Você tem uma cultura, essa cultura é declarada, uma empresa com cultura forte declara seus valores, suas condutas do dia a dia e não abre mão disso. E aí, obviamente, você tem que desdobrar isso em práticas. Foi exatamente a resposta que eu dei há pouco. Esses pontos que você citou são as nossas práticas, por exemplo. Algumas delas, pelo menos. Porque, por exemplo, carta de valores, ou os valores da empresa, você vê em muitas empresas, nacionais e internacionais. Os valores declarados, né? Algumas empresas colocam na parede e tal. Aí eu faço uma pergunta. Como é que você transforma aquela parede, aquele conjunto de palavras em prática? Ou melhor, como é que você garante que aquele valor é praticado dentro da tua empresa? Como é que você garante isso? Então, o tal do PDL, né, ele estimula isso, ou seja, como é que você pega um monte de palavras que, por um acaso, são os valores da empresa, e via práticas e ferramentas, você vai garantir que a empresa inteira está em linha com a tua cultura. Então, essas palavrinhas que você usou, por exemplo, regras de ouro, você citou aí, né? É um conjunto de condutas. Vou te dar um exemplo. A transparência é um valor da empresa. A gente estabelece uma regrinha de ouro, simples de entender, que vale para o dia a dia, que fala o seguinte: olha, aqui na empresa pode falar tudo sem melindres. É uma regra de ouro. Agora, você falou de outra prática aí, que é a conversa de valor. A gente poderia falar que é feedback. Mas por que chama conversa de valor? Porque se um colaborador rompe um valor da empresa, ou uma conduta que é ser transparente, o líder dele chama para uma conversa de valor. Fala, ó, vamos conversar? E aí tem um método para isso. Tem um processinho padrão para isso, que é uma prática. Olha, o colaborador, essa situação que nós passamos ontem, frente ao cliente, né, quando você disse isso, né, não sei se você percebeu, mas aqui você não foi transparente. E por conta disso, tem um efeito muito ruim, que é isso. Essa conversa ela é importante, muito importante. Por isso que ela é estruturada. Poderia ser um feedback. Ô, fulano, vem cá que eu vou te dar um feedback. Sim, mas olha a essência do que eu estou falando. Tem um valor da empresa, tem uma regra de ouro, né, lá, e tem uma conversa de valor que serve para corrigir um desvio de conduta. E aí você falou da águas no balde. Por quê? É o que eu ia dizer agora, águas no balde. Uma água no balde, porque é uma água do balde que corrige. E ela é virtuosa. E a gente explica isso nas práticas, no PDL, porque é o seguinte, tem água no balde virtuosa, boa, e tem uma água no balde ruim. Quer ver uma água no balde que a gente explica lá que é ruim? Ô, fulano, show de bola, hein? Vamos lá, galera. Isso é um feedback? Entende? Então, a gente pega situações do dia a dia e a gente usa essas palavras um pouco mais provocativas, que elas ligam com essa essência de gestão, com essa cultura,
que a gente trata principalmente o elemento humano, valores, propósito, tudo no mesmo balaio, entendeu? Tudo no mesmo baú que a gente fala. No mesmo baú. É. O Cristiano aqui colocou uma pergunta, nessas práticas, como seriam desdobrados a questão da pressão do cliente, que é o foco, versus o impacto no produto nesta transição cultural? Bom, Cristiano, vou responder para você de uma forma muito especial. Porque o que acontece, tá? A gente está falando aqui do elemento humano, né? Para a questão de carreira, obviamente, talentos, etc. Mas este modelo que a gente pratica aqui na empresa, ele não é só colaborador, tá bom? Ele não é só para dentro, ele é um modelo para fora também. E melhor, é um modelo de fora para dentro, que é o cliente. Então, o que acontece na prática, tá? Da mesma forma que a gente trata colaborador, a gente trata cliente. Ou seja, trazer o elemento humano do cliente, entendendo suas necessidades, expectativas. Obviamente, ele está dentro de uma empresa que também tem projetos, tem seus clientes, né? O cliente do cliente, e ele está com problema. A gente precisa resolver a vida do cliente. Então, a gente, aqui no nosso modelo, a gente tem um tripé, tá? Só para você entender melhor, que é um pilar que cuida das pessoas internamente, né? Que são os colaboradores e tal, e a gente chama isso de alma da empresa. A gente tem um outro pilar, que a gente olha para aquelas questões mais tradicionais. O que são as questões tradicionais? Processos, método, finanças, orçamento e meta, né? Somos uma empresa, então tem que dar resultado. Então, alma é a parte humana, colaborador, tal, a parte interna. Essa parte de mais estrutura, etc., a gente chama de corpo, que é o corpo, é aquela questão mais tangível. E tem a parte do cliente, que é mercado, é em função do cliente. Por isso, você precisa pensar no cliente, é mente. Então, é alma, corpo e mente. Este modelo, ele funciona em sintonia, em equilíbrio, ou seja, não tem uma discussão sem a outra. Tem que ficar bom nos 3 eixos. No eixo alma, que são os colaboradores, satisfação, clima, etc., engajamento. Pensando no cliente, que é essa mente. Como é que eu deixo o cliente não satisfeito? Como é que eu supero a expectativa dele? Aí vem a excelência, que eu falei que eu não tinha usado ainda. Excelência naquilo que entrega, e aí liga com a alma. Por isso, a sua melhor contribuição, que tem que ser mais do que o mais, né? Não pode ser mais do mesmo, tem que ser mais do mais, tá certo? E tem que dar resultado, tem que dar lucro. Este modelo de gestão, tal, ele é muito defendido, né, por um grande mestre escritor, que eu não posso deixar de citar, que é o Roberto Tranjan. Tem vários livros publicados. Um deles é Metanoia, e outro é Empresa de Corpo, Mente e Alma. Então, ele fala muito de propósito, significado no trabalho tal, e como se trabalha com esses elementos para buscar esses, a gente chama de resultados plenos. Resultados plenos. Resultados para o colaborador, para o cliente e para a empresa, né? Falando da parte de finanças.